O turismo é, neste momento, a única indústria disponível para fomentar a redução da dívida externa e a sustentabilidade das nossas finanças públicas. Por isso é que é um setor que merece particular cuidado das políticas públicas, quer do lado da receita, quer do lado da despesa, numa década que vai depender da eficácia que nós conseguimos trazer a esta indústria fundamental, que também, por isso mesmo, tem muitos efeitos na sociedade portuguesa. Defender o turismo é protegê-lo da massificação irracional, da tensão com os residentes, é promover a sua dispersão pelo território e qualificá-lo quanto ao seu valor acrescentado por cada turista. Só assim será possível maximizar com sustentabilidade o seu tão importante e crescente contributo para a economia do país. Olá, eu sou a Maria João Babo e bem-vindos à Partida de Xadrez, um podcast do Jornal de Negócios com Gonçalo Moura Martins e António Ramalho, dois gestores com uma experiência de décadas em grandes empresas que de 15 em 15 dias olham para o tabuleiro da economia e analisam as jogadas. Os números recorde do turismo em Portugal e os seus impactos são o tema deste episódio. 2023 foi o melhor ano de sempre, com mais de 30 milhões de turistas e receitas de 25 mil milhões de euros. Em Portugal são cada vez mais os municípios que cobram taxa turística, com o objetivo de minimizar os efeitos dessa pressão, mas na Europa já se foi mais longe contra o turismo de massas, com a aplicação de medidas que vão desde a proibição de construção de novos hotéis até restrições nas visitas às principais atrações. Hoje é António Ramalho que joga com as brancas e eu pergunto-lhe se a economia portuguesa está demasiado dependente da atividade turística para poder sequer pensar em controlar o seu excesso. Falar da atividade turística é, antes de mais, fazer um bom retrato da importância que a Maria João começou por dar da atividade turística, mas termos uma ideia quantificada e relativa da sua importância na nossa riqueza. Todos sabemos que o turismo é um serviço de valor acrescentado, tem um efeito de leverage multiplicador sobre a sociedade portuguesa, mas ele hoje em dia já tem uma importância no PIB que em 2023 andará à roda dos 17% do PIB, 17% do PIB. Ele já chegou a 19% do PIB em 2019, mas com a subida do PIB, também a subida do turismo, ele deve estar dentro destes valores. Mas mais importante que isso, as receitas turísticas, apenas as receitas turísticas diretamente, representam 9,5% do PIB. As exportações portuguesas de serviços dependem em 48,6% do PIB, o que significa basicamente que 50% das nossas exportações de serviços são turismo. E isto representa, do ponto de vista de exportação para a economia portuguesa, qualquer coisa como 19,9% de todas as nossas exportações. Isto é, 1/5 das exportações portuguesas são turismo. Mas isto é uma visão estática. Se nós olharmos para a visão dinâmica, da visão do passado para o presente, nós vemos que este valor do PIB tem-se mantido razoavelmente estável nos últimos tempos. É um valor importante porque quando nós o comparamos do ponto de vista da importância na Europa, nós vemos que somos o terceiro país que tem mais dependência de turismo em termos do PIB. A Croácia, estes números são de 22, porque só em 22 é que existem, digamos, números comparativos completamente fiáveis, e temos 25,8% na Croácia, 18,5% na Grécia, e tínhamos os 15,8% que era o efeito direto no PIB em 2022. Mas mais importante do que esta visão estática e visão comparativa do turismo em Portugal, é bom pensarmos naquilo que é a visão dinâmica e a razão básica pelo qual o turismo é tão importante. E isto tem a ver com coisas que nada têm a ver com o turismo. Isto é, Portugal provém de um momento em que o nosso enquadramento enquanto país devedor da economia, sobretudo em dívida externa, tornavam Portugal o terceiro país do mundo com mais dívida externa e com mais necessidades, portanto, de criar situações de pagamento de dívida externa. Ora, curiosamente, a única maneira de pagar dívida externa é ou crescer em exportações ou pura e simplesmente vender ativos. Portugal, para crescer em exportações, tinha duas soluções. Ou tinha capacidade de investimento próprio para criar bens e produtos que lhe permitem criar mais capacidade produtiva e exportar mais bens, ou pura e simplesmente utilizava o bem menos transacionável para o tornar em bem transacionável, que era o nosso território, a nossa cultura, a nossa história, a nossa simpatia
e a nossa segurança. Mas essa dependência que Portugal tem do turismo preocupa, ou isto é, esse peso de 17% do PIB não é excessivo? Maria João, não me interessa sequer se me preocupa ou não, podemos discutir isso depois adiante. O que eu estou a dizer é que o turismo é a indústria. Isto é, foi a indústria que nos permite tornar as nossas finanças públicas e o nosso financiamento externo sustentável. Neste momento, foi isso que salvou aquilo que é o nosso decénio de 2010, enfim, à altura da crise e à altura da recuperação de crise a partir de 2013 até 2020, e vai ser a indústria do próximo decénio, porque até nós conseguirmos ter uma diversificação de investimento e de produtos que possam ombrear com o turismo, é no turismo que vamos centrar a nossa capacidade de sustentar a nossa dívida. E por isso é que eu queria lhe dizer que a forma como eu olho o turismo é a forma de ser a indústria que sustém o Portugal que nós conhecemos e que desenvolvemos durante décadas em termos do nosso endividamento público, e nesse sentido é um instrumento absolutamente essencial que vai determinar que tenhamos que fazer alguns sacrifícios para que esta indústria seja ela própria o sucesso da sustentabilidade do nosso financiamento externo. Gonçalo Moura Martins, sim, e como é que é possível conseguir um equilíbrio entre as vantagens que o turismo tem para a economia e a proteção das cidades do desgaste dessa pressão? Com muito bom senso, com muito bom senso. Eu gostava, antes de ir a essa questão, de referir uma outra que decorre já do que o António disse. A mim não me preocupa os 16,6% que vale o PIB, o turismo no PIB, até pode valer mais. O que me preocupa é se os outros 83% estão a crescer e sustentadamente da mesma forma que o turismo está a fazer, porque isso é que complementa o que é hoje a economia portuguesa no seu todo. Se nós olharmos, claro que um peso muito significativo do turismo no PIB não significa necessariamente uma economia madura, porque nós temos 10% de média do PIB no turismo na União Europeia, nós estamos muito acima da média, mas França, que tem indubitavelmente muito mais turistas do que tem Portugal, está abaixo da média da União Europeia, portanto isso significa que as outras componentes da economia são muito mais fortes. E há estudos que já apontam para que daqui a 10 anos esse peso ultrapasse até os 21%, não é? Não sei se isso é bom, ou seja, essa relatividade... Então encontro o que estava a dizer. Exatamente, essa relatividade só depende de ver como é que evolui as outras componentes da economia, mas quando ela representa quase 50% da exportação dos serviços e quase 20% da exportação de toda a economia, há aqui um dado que é mais relevante do que este do PIB, porque nós estamos a falar de 30 milhões de turistas e 77,7 milhões de dormidas. O que nós estamos a perceber é se o VAB por turista é significativo ou não. E aí é que deve ser muito investido. E em Portugal, infelizmente, não é. Nós estamos nesse aspecto muito abaixo da média. É muito difícil encontrar números, muito curiosamente, do que eu pensei que fosse. Ou seja, qual é o valor acrescentado bruto por cada turista? E isso são dados difíceis de eu tive essa dificuldade. Mas concluiu que é um número baixo. O que quer dizer que o nosso turismo não é tão qualificado como poderia ser, dado a excelência de Portugal como destino turístico, que acho que é onde se deve trabalhar muito, porque isso é que evita a massificação. Quer dizer, se nós conseguirmos qualificar o turismo, segmentá-lo nos níveis mais elevados, obviamente criando uma oferta madura e sustentada para todos os segmentos, mas apostando também num turismo de grande qualidade, é que vamos conseguir qualificá-lo e diminuir essa dependência para o futuro. Porquê? Porque o que demonstra os fluxos turísticos é que o turismo de baixa qualidade, baixo valor acrescentado, é o mais permeável às grandes alterações, é o mais permeável ao fator preço, é o mais permeável a de repente abrir um país, uma zona turística muito, muito barata e fazer uma promoção muito qualificada. Mas hoje é isso que Portugal é, ainda assim, em algumas regiões, na maior parte das regiões do país. Eu acredito que é mais que isso.
Eu acredito que seja mais que isso, mas sim, eu concordo com o que está a dizer. Ainda temos uma grande necessidade de trazer massivamente turistas do norte, da Alemanha, Inglaterra, do UK, que é o destino, é o destino maior do ponto de vista de receitas, portanto, do norte da Europa, para comatar essa necessidade de alguma massificação que nós ainda temos. Eu tenho aqui uma pequena divergência, que é o seguinte: é verdade que nós gostaríamos sempre de ter um rendimento por turista, per capita, o mais alto possível, naturalmente. Mas nós vivemos no turismo da parte rica do mundo. É claro que ainda há a parte mais rica da parte rica do mundo. Se nós virmos quais são os hóspedes que recebemos, acima de 1 milhão de hóspedes, nós recebemos o ano passado, primeiro Espanha, depois Reino Unido, depois Estados Unidos, depois França, depois Alemanha, depois Brasil. Todos eles com mais de 1 milhão. Com mais de 1 milhão. Com mais de 1.000 milhões de receita são dos provenientes das seguintes origens: Reino Unido, França, Alemanha, Espanha, Estados Unidos, Irlanda e Brasil. Mesmo nas dormidas, a mais de 1 milhão de dormidas, ainda juntamos os Países Baixos, a Irlanda, a Itália e a Bélgica. Mas também há pobres nesses países. É verdade que há pobres nesses países e provavelmente não estamos a conseguir trazer, digamos assim, o melhor mix desses países e, portanto, devemos trabalhar para o efeito. Mas nós estamos ainda assim a trabalhar com a parte mais rica, digamos assim, do mundo e, portanto, estamos a receber a boa parte do mundo. Eu chamo-lhe a atenção que o único acima de 1 milhão na região de Lisboa este ano foram os Estados Unidos. Isto é, os Estados Unidos são o maior utilizador de Lisboa, da região de Lisboa, em 2023, o que é impressionante, porque é uma mudança substancial também do mix de turistas que vem para Portugal. Portanto, os dois estão de acordo que, no fundo, Portugal precisa de menos turistas, mas que cá gastem mais dinheiro. Não, eu não estou de acordo com o princípio de menos turistas. Eu estou de acordo que o projeto turístico, quer dizer, estou de acordo. Obviamente que se pudéssemos ter um único turista que tivesse como receitas o dobro dos turistas todos que temos cá em Portugal, nós, os portugueses, viveríamos muito mais descansados com isso. Mas essa não é a questão, basicamente, que está em cima da mesa. Nós, quando apostamos, e o que eu procurei dizer é que aquilo que é uma aposta séria sobre este setor é uma aposta que foi feita, mas que vai ter que continuar a ser feita durante este decénio, até criarmos as condições para que os outros 83% da economia, através de investimento, quer público, quer privado, consigam eles próprios virar-se para o mecanismo exportador e serem eles próprios contribuintes também muito significativos, que têm sido, mas que de alguma maneira nas outras indústrias só o conseguimos atingir depois de investirmos para aumentar capacidades e aumentar skills e aumentar a nossa capacidade no mercado transacional, onde nós não éramos particularmente fortes quando esta crise aconteceu. E só isso é que permitirá, no decénio seguinte, nós virmos a ter uma posição mais destacada em termos uma política um bocadinho mais orientada em relação ao turismo. Neste momento o turismo é a indústria, e é isso que de alguma maneira eu queria trazer. É que se não fosse esta indústria, nós podíamos gostar desta ou daquela indústria, mas se não fosse esta indústria, Portugal não teria finanças públicas sustentáveis e não teria capacidade de suster aquilo que foram os riscos da sua dívida externa pela dimensão que a dívida externa teve. Eu percebo o seu ponto, mas a questão é, corremos o risco de ter um turismo excessivo em que se perca o equilíbrio, no fundo, entre os visitantes e os residentes? Corremos. Esse risco existe sempre, não é? Há sempre riscos. E eu estou a perguntar isto no sentido de se não se deve fazer desde já alguma coisa para que esse equilíbrio não se perca, não é? Eu acho claramente que sim. E acho que a indústria que tem tido um papel absolutamente notável de crescimento, sustentar esse crescimento, de promover o destino de Portugal e de criar as infraestruturas necessárias para que o país mudasse como mudou e as grandes cidades mudaram. E vamos a ver, isto não é só um fenómeno de Lisboa. Eu estive há uns dias, por exemplo, em Aveiro, passaram uns dias e é impressionante o turismo lá também, ou seja, temos conseguido dispersar esse turismo pelo território, que é uma das formas de combater a massificação, importantíssima, e temos conseguido fazê-lo. Agora, o tema é o seguinte: se os responsáveis pela indústria do turismo, ou públicos e privados, não anteciparem e preverem o que está a acontecer em muitas outras cidades, em muitos outros locais que foram expostos há mais tempo que nós a esse turismo de massas, estão a perder uma oportunidade de qualificar o turismo e estão a perder uma oportunidade de o tornar mais sustentável. Veja-se o que está a fazer. Não é? A tempo. Comparação Barcelona, Veneza, Amsterdão. Exatamente. Esses grandes destinos extremamente classificados, onde criaram uma tensão brutal com os residentes, com os locais, e essa tensão resultou em prejuízo do turismo. Portanto, se não forem tomadas medidas e baseadas numa profunda reflexão sobre como é que nós podemos manter
esta atividade florescente e continuamente crescente, como tem sido até agora, mas que não provoque essas tensões e que não seja irracional do ponto de vista dessa massificação, e aprendendo com o que muitas já fizeram, acho que é perder uma oportunidade. Corremos o risco de assistir também a esses protestos e grafites e tudo, mandando os turistas para casa. Eu acho que isso é muito complicado. Acho que estamos longe disso acontecer. Acho que, como dizia o António muito bem, as pessoas compreenderam a importância que tem o turismo. As cidades perceberam e acomodaram-se até certo ponto à necessidade de ter conviver com uma massa crescente, muito grande de pessoas no seu espaço, nos seus bairros, no seu habitat, digamos assim, porque percebem as vantagens que trouxeram para o país e para as cidades essa vaga de turismo, mas não percamos a oportunidade de condicionar os comportamentos futuros. António Ramalho, o Gonçalo Moura Martins falou agora do exemplo de Aveiro, que foi precisamente a primeira cidade a aplicar a taxa turística, apesar de depois ter tido que recuar um bocadinho antes do tempo. Lisboa cobra a taxa turística desde 2016, começou num euro, vai agora passar para 4, o Porto está a seguir o mesmo caminho. Isto são valores razoáveis? Eu tenho um mixed feeling sobre a taxa turística, porque não vou negar que a taxa turística de alguma maneira faz sentido, porque como prestação de serviços que são prestados, digamos, a não residentes que vêm a Portugal, que ficam cá 2,64 dias e portanto que de alguma maneira ou no alojamento local ou na hotelaria acabam por beneficiar de todas as infraestruturas que nós temos colocadas, e isso de facto é uma coisa que faz sentido. Mas a verdade é que nós temos visto que a introdução da taxa turística normalmente começa por um determinado valor e vai crescendo de forma extraordinariamente evoluída e transforma-se rigorosamente no imposto. E é sobre isso que eu sou extraordinariamente contrário. Nós temos taxa fixa e, portanto, a taxa fixa é a taxa de prestação de serviço e, portanto, se for verificado que o serviço que prestamos é 4 euros em Lisboa, que seja 4 euros em Lisboa, se for 2 euros ou 3 euros no Porto, que seja 3 euros no Porto, mas que se o faça de uma forma transparente e clara, aproveitando, aliás, a experiência, ou na minha opinião, a má experiência da utilização da taxa turística que é feita noutros países. Chama-lhe imposto porque não é visível esse serviço associado. Mas o serviço, as taxas têm essa característica, devem ter sempre o serviço associado. Umas vezes nós conseguimos vê-lo bem, outras vezes não conseguimos vê-lo bem. Quando o vemos bem gostamos de o tirar. Ainda ontem no outro dia tivemos há uns 3 ou 4 dias atrás, tivemos a aprovar a retirada de portagens na A22, que é uma forma de prestar um serviço a turistas, porque a A22, quer na Páscoa, quer no verão, é particularmente utilizada por espanhóis e o que lhes fizemos foi tornar gratuito para eles a utilização de um serviço completamente identificado, que é a utilização de uma autoestrada. Portanto, também fazemos as nossas coisas contraditórias. Por um lado definimos, digamos, uma taxa e por outro lado contrariamos essa taxa, tomando decisões totalmente irracionais desse ponto de vista. Mas é um sentimento contraditório em relação à taxa, em que sentido? Mas o sentimento contraditório é aquilo que a taxa se transformou na maior parte dos países, é que para além dos casos de taxa fixa, como o caso da taxa portuguesa, que é uma taxa que assassinos, justifica-se, porque é uma taxa que por dia as pessoas pagam em função, digamos, da utilização dos serviços, nós já temos os casos das taxas progressivas, por exemplo, em Roma e Paris, em que quanto melhor é o alojamento, mais as pessoas pagam, vai de 2,5 a 15 euros no caso de Paris, o que significa basicamente que já há uma progressividade que é típica do imposto, não tem nada a ver com a taxa, porque as pessoas que dormem nos hotéis de 5 estrelas com certeza continuam a utilizar os mesmos caixotes do lixo, as mesmas condições de metro, etc., que utilizam as outras pessoas. Já temos as taxas que se transformaram em modelos moderadores, que é o caso de Veneza, o caso de Veneza que usa ou não usa o modelo em função daquilo que é os tempos e a necessidade de moderar o nível de turistas para evitar o nível de ano. Em função da época do ano. E depois temos este modelo proporcional, que é o modelo mais típico, é o de Amsterdão, que já é uma percentagem sobre aquilo que é o valor que o turista paga. Uma coisa verdadeiramente impensável, que é transformar uma taxa que pode ser fixa, que tem que ter um valor transparente e que pode fazer sentido naquilo que é um imposto. E pôr impostos sobre turistas é aquilo que eu estou a tentar dizer que pode ser muito pernicioso
daquilo que é as intervenções das entidades públicas. Nós devemos ter uma reflexão séria sobre as condições do turismo, como Gonçalo disse, mas devemos ser particularmente sensatos e cautelosos nas intervenções públicas que tomamos sobre este setor para não restringir a capacidade de acrescentar valor atualizado àquilo que é o valor que cada turista dá. Mas o que quer dizer é que há aqui uma banalização dessa taxa em que não está a ser utilizada exatamente para o efeito para que foi criada. E está a ser degradado o seu conceito noutros países. E, portanto, eu sou particularmente cauteloso em dizer, torne-se transparente a utilização destes fundos para efeitos daquilo que é o benefício que a cidade retira do turismo, para que se torne, digamos assim, quase obrigatório que os municípios, que as entidades que o usam, não abusem dele como uma estrutura fiscal, como noutros países já aconteceu. E você sabe que há uma coisa que é terrível, quando se cria um imposto, nunca mais se consegue a retirar esse imposto. E, portanto, se nós tirarmos o imposto, que ainda por cima é um imposto sobre estrangeiros, na maior parte dos casos sobre estrangeiros, não só sobre estrangeiros, também tem que são se tratar os residentes têm que ser tratados da mesma forma, mas naturalmente um imposto que é sobretudo pensado naqueles que estão a beneficiar internacionalmente, nós nunca mais vamos conseguir corrigir essa situação. E, portanto, eu gostava de ser particularmente cauteloso na introdução destas taxas. Não estou a dizer que elas não devem existir de uma forma flat, exatamente como são em Lisboa, ou se pensa no Porto, ou foram introduzidas noutros sítios, mas sempre cautelosamente, de forma a que apenas pague os serviços que sejam completamente transparentes do ponto de vista daquilo que são as necessidades da cidade. Gonçalo Moura Martins, esta descrição do tipo de taxas que são aplicadas nestas várias cidades, há alguma que lhe agradasse mais do que esta que é aplicada em Lisboa e Porto? Sabe a experiência que esses países têm. A mais alta conhecida na Europa que eu conheço é em Amsterdão, que era uma percentagem do alojamento, que podia chegar a 11,5% dependendo da época do ano, 11,5% sobre a conta do hotel todos os dias. Podia ser um valor brutal. Eu tenho aqui um mix feeling relativamente às taxas, porque eu acho que elas são importantes como forma de financiamento ou alternativo ou complementar, melhor dizendo, relativamente ao desgaste das infraestruturas motivadas pelo turismo, mas não me parece que elas sejam dissuasoras. É a experiência na Europa de vir. Ninguém deixa de vir a Portugal porque pagar ninguém repara se calhar no valor da taxa na fatura. Mesmo que fique há um mês, o máximo que paga é 7 dias, 2 euros, paga a 14 euros, acrescentar ao custo que tem, ninguém deixa de vir por causa disso. Portanto, não me parece que tenha esse efeito dissuasor. É mais, para mim, uma lógica de haver um contributo explícito do turista para a cidade relativamente às infraestruturas que aqui usam. Eu acho que não é por aí que se consegue essa dissuasão. Por exemplo, há exemplos muito curiosos, sei lá, o Botão tem uma taxa diária de $200, é uma coisa muito especial porque é mesmo para controlar. A mais alta taxa que eu conheço é no Ruanda, curiosamente um país africano, para se ver os parques naturais onde vivem os últimos orangotangos, que é $5.000. Só para ter a permissão de lá ir. Portanto, estamos a falar em coisas extremas. Eu penso que a taxa turística aplicada em Portugal, os 2 euros no Porto, em Lisboa, que vai passar para 4, em Faro, Olhão, nas cidades onde há, são 17 cidades em Portugal onde se cobra a taxa, elas não são dissuasoras. Não é por aí. Acho que são um bom incentivo complementar de financiamento, não mais que isso. Eu acho é que a indústria turística como um todo, os empresários do turismo têm que ter a capacidade e a inteligência e a antecipação de criar dispersão dos fluxos turísticos, de evitar as concentrações dos fluxos turísticos, quando planeiam, quando criam alternativas de visitas, enfim, de tentar ocupar o máximo possível de território, que é a maneira mais eficaz de evitar a concentração. Por exemplo, o grande problema que tinha Barcelona tinha um problema dramático com os cruzeiros, porque os cruzeiros chegavam, é o maior porto de cruzeiros do Mediterrâneo e um dos maiores do mundo. Quando chegavam, despejavam dezenas de milhares cada barco de turistas que iam a 4 sítios, à Sagrada Família, à Torre Akbar, ao Parque Güell e às Ramblas. Eram os 4 sítios que iam. Mas faz sentido, por exemplo, essa criação de limitações à entrada ou à estadia nos centros urbanos, nos grandes centros urbanos, por exemplo, de Lisboa ou do Porto? É o que se faz, é o que se faz em Veneza, por exemplo,
onde se tenta limitar o número através de uma programação informática, ou seja, quem quer ir tem que marcar o seu acesso para que eles possam controlar exatamente os níveis de concentração. O maior exemplo que eu conheço é Florença. Florença é uma cidade invadida por turismo, é linda e toda a gente que é visitar Florença faz muito bem, mas eles têm um sistema integrado de todos os sítios turísticos, onde uma pessoa faz a marcação e tem uma aplicação no telemóvel, onde eu posso gerir o meu fluxo. Melhor, eu posso gerir a minha estadia e com inputs muito importantes relativamente ao nível de fluxo e a entidade pode controlar os acessos e a concentração em vários sítios. E nós já estamos nesse ponto, isto já devia estar a ser pensado, estudado, eventualmente aplicado. 3 horas à espera ao sol, à frente dos Jerónimos não é aceitável. Isso já acontece hoje, não é? Ou na Torre de Belém, não é? Quer dizer, portanto, claro que sim, claro que devia haver formas informáticas eu vou às 11h52 e às 11h52 eu tenho acesso aos Jerónimos e isso é possível fazer de forma coordenada. E António Ramalho, como é que vê esse tipo de medidas que outras cidades estão a aplicar, como esta de proibir a construção de novos hotéis ou até acabar com os cruzeiros? Não, eu tenho sido neste programa muito cauteloso em todas as intervenções que eu acho limitadoras, porque essas intervenções limitadoras podem tirar as virtudes do próprio mercado. Mas vamos por partes. O segmento, Portugal é um bom país para segmentar, digamos, a procura turística, porque os turistas chegam em Portugal por 3 vias simples, ou chegam por mar, ou chegam por ar, são os turistas internacionais por definição, ou chegam por terra se forem os nossos vizinhos espanhóis e pouco mais, quer dizer, porque ninguém vem por terra, digamos assim, ou virão alguns franceses e obviamente a nossa diáspora, quando se desloca muito tempo. E de comboio também ainda não é? E de comboio também ainda não. O que significa basicamente que nós conseguimos segmentar a verdade, por exemplo, olhando para o exemplo dos cruzeiros, nós tivemos o ano passado 906 navios, tivemos 1.027.000 turistas em trânsito, mas só tivemos 49.000 embarcados e 51.000 desembarcados, isto é, não conseguimos criar aqui nenhum hub que permitisse às pessoas virem cá, gostarem, terem cá 2 dias e depois embarcarem num cruzeiro, isto é, as pessoas apenas vêm num cruzeiro, desembarcam aqui, gastam meia dúzia de tostões. Ora, o nosso grande problema é exatamente o que o Gonçalo disse, é acrescentar o valor acrescentado bruto. Eu como o valor acrescentado bruto em turismo é terrível, eu acho que devíamos olhar sobretudo para o RevPAR, que é o instrumento, digamos assim, de análise mais típica da receita por alojamento. Por alojamento. E é verdade que ela tem crescido bastante. Aparentemente, na hotelaria, enfim, os números preliminares de 2023 já atiram para 72,1, os números do alojamento local para 42,4, já é um valor significativamente superior, por exemplo, ao ano anterior, que era, portanto, mais 10,2 na hotelaria e mais 5,7 no alojamento local, mas não temos grandes notícias, por exemplo, positivas sobre o tempo da dormida. A nossa dormida em 2010 estava em 2,64, foi o número que eu disse há pouco, e agora está em 2,67, portanto, 2 noites e 67, portanto, as room nights são muito baixas. Mesmo quando vamos para fora, como por exemplo, para o Algarve é 4,17 e para a Madeira 4,87, isto é, mesmo nos sítios onde o turismo é à distância, nós ainda assim não conseguimos, digamos assim, trabalhar acima dos 5 dias ou dos 6 dias, como alguns países conseguem. E, portanto, isto são medidas que nós temos que desenvolver. Na minha opinião, nós temos 2 prioridades específicas no turismo, para além do bom senso que devemos manter sempre ao estudar todos os assuntos e analisar todos os assuntos. Primeiro é alargar aquilo que é o desenvolvimento regional do nosso turismo, porque o nosso desenvolvimento regional de turismo daria uma largura da coesão territorial muito importante, e a verdade é que nós temos, por exemplo, 43,8% dos nossos estabelecimentos, ainda que pequenos, estão no interior. Já só temos 30,6% dos hotéis e já só temos 13,2% da receita turística no interior. A primeira coisa era tentar alargar os programas e os roteiros no sentido de dar a conhecer um país que é muito diverso, é muito interessante, e eu não conheço nenhuma apreciação que seja feita por razões técnicas, sondagens técnicas, que não seja muito favorável a isso. Portanto, esta opinião, nós não temos excesso de turismo, está mal distribuído. Entre outras coisas, deveríamos tentar distribuí-lo mais. A segunda coisa que deveríamos é, obviamente,
tentar tirar proveito do turismo naquilo que é a estadia, daquilo que é o conhecimento do país, na permanência, na repetição. E isso passa muito por algumas coisas até que eu e o Gonçalo temos divergido sobre, por exemplo, potenciar o turismo para aquilo que é o residente não habitual, alargar, digamos assim, o espaço da visita para que isso fosse uma vantagem competitiva. Como eu digo, é sempre temporalmente limitado, no sentido de eu dizer que isto é fundamental para até 2020. Agora, 2030. Até 2030, isto é, ainda é importante durante um decénio para nos dar, digamos assim, a capacidade de fazer este alargamento, porque eu aí também concordo, isto é, Portugal vai acabar com 20% a 22% do nosso PIB em turismo no final desta década. Mas a verdade é que a média da Europa vai trabalhar com 10%, e a Europa é muito madura em turismo, portanto, quer dizer, quer na recepção, quer na origem e nos destinatários. E, portanto, de alguma maneira esse bom senso vai nos obrigar, mas a dar uma prioridade tática, permitam uma expressão, dinâmica ao turismo neste princípio. Só uma nota final que o António referiu muito bem, que é muito importante, que o tempo de estadia está muito associado à qualidade do turismo. E quanto mais tempo de estadia um turista fica, mais descomprime o acesso às vai conhecer outras zonas e não se fica limitado a uma cidade. E já não há tanta aglomeração ou concentração. E isso está perfeitamente estudado e verificado. Tanto é assim, por exemplo, que eu ouvi este exemplo no outro dia, o Airbnb em Nova Iorque, foi exigido ao Airbnb que apenas aceitasse estadias de um mês, exatamente para evitar estadias de curta duração e para criar esse incentivo. É uma nota muito importante e era uma coisa que se devia ser muito trabalhada. Eu gostava de ouvir também sobre outra questão que o António Ramalho levantou, que é a falta de transparência sobre a aplicação das receitas da taxa turística, e um bocadinho voltando ao início da conversa e ao equilíbrio residentes-visitantes. No fundo, nós já sabemos que a taxa turística foi aplicada no Festival da Eurovisão ou na Web Summit, nas Jornadas Mundiais da Juventude. Isto, em sua opinião, deve ser aplicado nesses eventos? Saco, e aquilo entra no orçamento da Câmara. E as câmaras depois gostam de anunciar ou de relacionar, consoante a sua política e a sua forma de comunicar aos municípios, para onde é que vai o dinheiro. Eles gostaram de dizer no passado que financiou parte do novo hotel, ou do novo museu da ajuda, que foi financiado. Mas a minha pergunta é se mas a gente não sabe se foi ou não, porque aquilo entra no orçamento da Câmara, e enfim. Mas estamos a financiar projetos que no fundo visam atrair mais turistas, ou deviam se calhar promover melhor a aplicação dessas verbas em nome dos residentes? Não, eu acho que a prioridade deveria ser todas aquelas infraestruturas que hoje criam tensão com os locais, com os residentes. E em Lisboa estão absolutamente identificadas, que é a mobilidade e a limpeza urbana. E deixa-me acrescentar, para não ser mal interpretado, a mim o que me preocupa da taxa turística é que ela nunca se transforme num imposto. E se ela mantiver a sua característica de taxa, que é de facto prestar serviços específicos, sejam os serviços de enquadramento entre o local e o turista, serviços de enquadramento das exigências de limpeza, liquidez, ou até serviços de promoção adicionais, o fundamental é que isso seja um bom argumento para que as próprias câmaras municipais se autodisciplinem no sentido de nunca o transformar no imposto. Mas pede por isso mais clareza sobre essa Quanto aplicação. mais clareza, mais facilidade há em não surgir a tentação do imposto. Porque a tentação do imposto é uma tentação terrível de quem gere qualquer instituição. Coisa pública, é verdade. Esta partida de xadrez acaba, como sempre, empatada, é a altura das sugestões. António Ramalho quer recomendar uma viagem turística de comboio. Pois, exatamente, eu não podia deixar de ser. É claro que é um bocadinho batota, como faz quase 20 anos que fui presidente da CPI, tenho sempre um gosto especial por esta companhia, mas a verdade é que os turistas também, há muito turismo interno. Nós aqui tivemos sempre a falar de turismo externo, nós temos 74 milhões e 170 dormidas dos portugueses em Portugal, o que é significativo. O que, é claro que 40% disto é em casa de familiares, 30% disto é em casas de segunda habitação, mas ainda temos 23% em estabelecimentos internos. E, portanto, eu sugeri às pessoas, aos portugueses que viajam, que utilizassem uma linha fantástica que é a linha do Douro.
que é uma linha que vai até ao Pocinho e que de facto é uma linha com uma visibilidade que é feita sobre os calcos das vinhas do Douro e que é particularmente bonita e que pode ser feita aliás de 3 formas, de junho a outubro pode ser feita através do comboio histórico do Douro, que é sempre uma experiência muito interessante, depois pode ser feita também através do comboio presidencial, que é um produto que a CP criou, que eu não vi nenhuma marcação para junho, mas havia várias marcações para maio, em que ainda por cima é um comboio baixa cal, portanto ainda se tem a oportunidade de degustar enquanto se vai a caminhar, e é um comboio lindíssimo que foi tratado ainda no meu tempo no Museu Ferroviário, ou começou a ser tratado no Museu Ferroviário para recuperação muito posterior, ou então pura e simplesmente vão no comboio Miradouro, que todos os dias faz e que pode levar as pessoas até ao Pocinho para verificar, e é um passeio muito interessante e é um passeio que eu aconselho os portugueses, enfim, no seu dia-a-dia, a ganharem ainda mais quando vão visitar o Porto ou quando vão visitar o Norte e depois têm a oportunidade também a ir a outras regiões do país. E outras regiões, naturalmente. Gonçalo Moura Martins, já sugerir um CD? É um CD, um pianista israelita, enfim, Israel nos últimos tempos está a ser falada pelos piores motivos, infelizmente, enfim, mas é preciso puxar pela capacidade daquela sociedade que é notável do ponto de vista científico e cultural. E este pianista israelita Uriel Herman editou um álbum em 2023 com 9 temas lindíssimos. Ele é um pianista de formação clássica, um adorador de Chopin, mas que se dedicou depois ao jazz. Ele começou a formação aos 7 anos, ele tem 37 anos, e é um tipo notável como pianista, é um virtuoso, e ele tem uma banda, um quarteto em que ele exibe um jazz em que o protagonismo é dado ao piano, e eu gosto particularmente dessa componente. Ele esteve em Portugal em março do ano passado, onde fez um espetáculo a 4 mãos com um pianista português, o Filipe Raposo, que eu tive o privilégio de atuar e foi ótimo. Espetacular. E esse CD foi lançado agora? Foi lançado no final de 2023, mas eu só o ouvi agora a caminho de Aveiro, portanto só agora é que tenho propriedade para o recomendar. É a caminho do turismo em Aveiro. É, do turismo em Aveiro, exatamente. Esta foi a Partida de Xadrez, um podcast que pode ser ouvido no site do Negócios e nas principais plataformas. António Ramalho e Gonçalo Moura Martins voltam daqui a 2 semanas a colocar as peças em cima do tabuleiro.